Concentração gravítica e separação magnética. Atividade 2. Explique cada uma das teorias de gigagem e descreva o funcionamento do Gig-Damper. O processo conhecido como gigagem consiste na separação hidráulica em que acontece a repetida expansão, que é a dilatação, e a contração, que é a compactação vertical de um leito de partículas por meio do movimento pulsante da água. Ocorrendo isso, é possível ter como consequência a estratificação do leito, na qual consiste a separação das partículas em estratos ou camada, com a densidade crescente que vão do topo até chegar à base. Esse processo é tido normalmente como um método gravítico mais complexo, em virtude das diversas variações hidrodinâmicas. A teoria da gigagem abrange duas abordagens: a hidrodinâmica, conhecida como a clássica, e a teoria da energia potencial. A teoria hidrodinâmica da gigagem considera o movimento das partículas individuais no leito do Gig e faz uma relação com o movimento de todas as partículas. A estratificação das partículas é realizada conforme o seguinte mecanismo: sedimentação retardada e aceleração diferencial e consolidação intersticial. Referência, Luiz, 2010, Thomas, 2016. Boa parte dessa estratificação possivelmente acontece ao longo do período em que o leito encontra-se aberto, ou seja, dilatado. Consequentemente, tem como resultado a sedimentação retardada, que acentua pela aceleração diferencial. Por causa desses mecanismos, os grãos finos e leves sobem, enquanto os grossos e pesados seguem para o fundo do leito. No momento em que ocorre a sucção, a consolidação intersticial encaminha as partículas finas e as pesadas para o fundo, enquanto as grossas e as leves vão para o topo do leito. Se houver um controle e um ajuste correto dos efeitos de impulsão e sucção, a estratificação será quase ideal, conforme a densidade dos minerais. Enquanto a teoria hidrodinâmica busca descrever a gigagem conforme o comportamento individualizado na partícula do fluido, a teoria da energia potencial visa descrever o comportamento do leito como um todo. Referência Thomas, 2016. A teoria da energia potencial pode ser simplificada se for considerada uma mistura binária homogênea, constituída de partículas leves e partículas pesadas, com peso G1 e G2, respectivamente. Essa mistura é dotada do centro de gravidade a uma altura equivalente à metade da altura do leito, H. Logo, a energia potencial da mistura homogênea é encontrada pela seguinte equação, conforme descrita abaixo, e a variação entre os dois estados, homogêneo pós a estratificação, é dada pela essa fórmula. A diferença da energia potencial entre os dois estados gera uma energia livre para acontecer a estratificação de uma mistura binária. É uma diferença positiva que tem como consequência o rebaixamento do centro de gravidade do sistema. Um dos equipamentos mais antigos da concentração de minério é o Gig. A pulsão do fluido no Gig é gerada mecanicamente por meio do embolo e pela pulsão da água, ou ar, incorporado por uma válvula em intervalos. Alguns gigas possuem movimento relativo entre o fluido e o leito de partículas. Esse movimento é realizado pelo deslocamento vertical no crivo. Assim, pode ser ter dois tipos de crivo, o gig de crivo fixo e o gig de crivo móvel. O gig de crivo fixo existe uma superfície estacionária perfurada, ou seja, uma grelha, e a água passa pelo crivo, produzindo a expansão e a dilatação do leito. Essa pulsação é produzida por pistão ou ar. Essa classe ainda pode ser dividida conforme o mecanismo usando para gerar as pulsações: giga de pistão, que é um embolo, e o diafragma,
e pulsação e pulsado a ar, né? Diafragma e pulsado a ar. O jig de crivo móvel, nesse caso, existe uma superfície perfurada com movimento alternativo vertical na parte interna do tanque e, como consequência, tem um movimento relativo à pulsação da água por meio do fundo do crivo. Nesse equipamento, as pulsações que geram a expansão e a compactação do leito de uma partícula são geradas pelo movimento da grade do jig, que sobe e desce. Esse movimento produz pulsações com alta velocidade, que são precisos em casos de expansão do leito com partículas grossas. No jig de crivo móvel, o movimento é produzido pelos braços dotado de controle hidráulico. O jig Denver é um equipamento utilizado no processo de concentração mineral, especialmente na separação de minérios com base em duas densidades. O jig Denver opera em um princípio de separação gravitacional, onde o minério é alimentado em uma caixa de alimentação na parte superior do jig. O funcionamento do jig, ele depende da alimentação do minério, depende do peneiramento e estratificação, dos pulsos de água, depende também da coleta dos concentrados, descargas dos concentrados e rejeito para um bom funcionamento. O jig Denver é amplamente utilizado na indústria mineral para a concentração de diversos minérios, como ouro, estanho, carvão, entre outros minerais pesados. Sua eficácia depende da densidade dos minerais presentes na alimentação e do ajuste adequado dos parâmetros de operação conforme a frequência e a amplitude dos pulsos de água.